quem não me conhece, eu sou Camila, eu sou psicóloga e há 8 anos eu venho trabalhando aí com essas demandas de desenvolvimento infantil. Sou especialista em psicopedagogia e em psicologia e desenvolvimento infantil. Sandra, ela foi a minha primeira supervisora de casos, né? Me orientou aí maravilhosamente bem e tem um papel significativo aí na minha prática. Eu sigo tentando colocá-la na conversa, aperto aqui para aceitar o convite dela, mas não tá entrando, infelizmente. E é isso. Mas o objetivo da live, gente, é a gente refletir um pouquinho sobre o papel, né, do brincar nessa relação de pais e filhos. A gente sabe que o brincar por si só, ele já traz muitos benefícios para a criança, mas se a gente olhar no contexto relacional, é ainda mais rico quando a gente pensa, né, na possibilidade desses pais entrarem no mundo da criança, usarem a linguagem da criança para fortalecer esse desenvolvimento, né, delas. E aí, essa é a proposta para a gente refletir, porque até como eu e Sandra estávamos conversando recentemente, muitas vezes os pais, eles até sabem a importância do brincar com o filho, só que eles não sabem como brincar com esse filho, né? E aí, por isso que o nome da live fala muito sobre isso. Eu botei lá, eu não sei brincar com meu filho, né? Como brincar com os filhos, para fortalecer aí, né, esses vínculos entre pais e filhos, porque é de fato isso, né? Muitas vezes a gente até sabe a importância, certo? Isso daí eu já entendi, Camila, mas como fazer isso aqui é o desafio. Então, um pouco dessa reflexão que eu gostaria de trazer hoje. Infelizmente, não vamos estar aqui com a nossa convidada especialíssima, Sandra, mas a gente vai ter um momento junto com ela também. Vocês vão ter o olhar dela enquanto profissional, enquanto mãe também, né? Porque além de psicóloga infantil, Sandra também é mãe. Então ela tem esse olhar de quem na prática vivenciou essa troca, né, com seu filho, como lúdico, como brincar, fortaleceu essa relação, essa linguagem, essa comunicação aí de mãe e filho, né? Então a gente vai organizar um segundo momento. Amanhã a gente vai estar junta, né, Sandra? Provavelmente. Eu confirmo com vocês, assim que eu terminar essa live nesse formato mais reduzido, eu confirmo com Sandra horário, tudinho, e a gente remarca aí com esse formato um pouquinho maior, porque o olhar de Sandra vai ser muito rico também. Eu vou até tirar uma foto, Sandra, pra tu ver aqui como é que fica. Eu aceito a tua solicitação e aí depois eu não consigo aceitar mais. Deixa eu ver se mostra. Se mostrar de novo, eu tiro a foto pra você ver. Não tô conseguindo. Algum erro mesmo aqui do Instagram. E acontece porque já me disseram que aconteceu em outras lives também. Mas de modo geral, gente, quando a gente pensa no brincar, a gente pensa em comunicação, em linguagem. O brincar é a linguagem da criança, né? E na infância, a infância já é essa fase, né, em que esse brincar é fundamental. A gente poderia abarcar um pouco mais e entender que até na fase adulta esse lúdico, ele é super importante. Mas na infância, o entendimento da criança, a visão de mundo dela é diferente da nossa enquanto adulto, porque ela está vivendo ali um mundo diferente, ali o mundo da imaginação, tudo ali é mais intenso para a criança quando a gente pensa nessa visão mesmo de mundo, né? De lá dessa fase aí da primeira infância e tudo mais. Então brincar é fundamental, tanto para o desenvolvimento físico, emocional, mental. É ele que vai fortalecendo essa construção aí da criança e essa relação entre os pais, os filhos, enfim, tantos outros contextos, né? E aí as redes sociais hoje, elas acabaram quebrando um pouquinho, inclusive esses momentos de relação de pai e filha. Muitas vezes é mais fácil, por exemplo, né, a gente ocupar a criança
e dar andamento à nossa rotina do que investir nessa relação, entender o que é que a criança está demandando, qual é a necessidade dela, para poder, a partir dali, construir uma rotina em que juntos se tenha um tempo de brincar também, né? E aí muitas vezes a criança fica lá nos eletrônicos, nesse mundo, e cada vez menos conectadas com o mundo real. Então por isso a importância da gente, além de entender a importância desse brincar, saber como brincar, né? E aí, provavelmente amanhã, quando a gente fizer essa outra live com Sandra, ela vai trazer até algumas contribuições das neurociências, né, com relação ao brincar, porque inclusive ativa aí, né, neurotransmissores e tudo mais, essa ação do brincar, não só na criança, tá, gente? Porque brincar é relação, então é também muito prazeroso e ativa aí áreas do nosso cérebro que falam do prazer também no adulto. Agora, é claro, quando a gente está de fato presente e consciente nessa ação, né? Porque existe aquele brincar onde a gente se percebe interessado naquela ação ou naquela atitude lúdica, e existe aquele brincar que se faz por obrigação. Esse não vai ser prazeroso porque você não está ali curtindo o momento, né? Então, eu sei que é importante brincar, então tô morta de cansada aqui, vou separar um tempinho para brincar com meu filho. Será que vai ser um momento de fato prazeroso estar ali naquela relação? Será que vale a pena a gente investir um tempo que a gente não está disponível de fato para essa criança? Ou é interessante olhar para essa rotina e sim priorizar um momento ali de conexão com esse pequeno, né? Tudo isso é importante a gente ir levando em consideração, porque a gente já sabe que o brincar de modo geral para a criança traz inúmeros benefícios, sejam eles a partir do brincar de faz de conta, do brincar livre, do jogo de regras. Todas essas atividades lúdicas, elas vão ter uma função ali importante para o desenvolvimento. Mas quando a gente foca na questão relacional do brincar, a gente acessa um mundo gigantesco aí. A gente pode falar sobre muitas coisas, inclusive no ato do brincar é onde a gente de fato conhece essa criança, porque é ali no brincar que a gente vai perceber as repetições dela. Então, o que é que tá falando aqui essa repetição? Será que meu filho se sente inseguro e acaba repetindo o brinquedo porque esse é o que ele conhece, é algo que é seguro e que ele se percebe, eu acho que eu já conheço esse jogo, então é mais fácil para mim, não vou arriscar a me inserir num jogo novo. Então é aí que a gente vai conseguir acessar as inseguranças dos nossos filhos, as potencialidades dos nossos filhos também, sabe? É aí que a gente vai se relacionar e se comunicar, observando o dito, o não dito e os arredores ali desse brincar, né? O que é que eu tô querendo dizer com isso? Vamos lá, na vida real a gente chega e quer que a criança siga todas as regras. Agora é a hora disso, agora é a hora daquilo, etc. Não pode isso é errado, isso não é legal. Só que como a gente ensinou a essa criança sobre regras, sabe? Será que fez sentido para ela? Por que é errado, né? Por exemplo, por que eu não posso acessar o meu celular à noite, sabe? Por que seguir regras é importante? Será que a gente teve o cuidado de ensinar essas habilidades a partir do que faz sentido para essa criança, ou a gente esperou que a criança respondesse para nós como um adulto em miniatura, né? Então, ensinar sobre regras, sobre o segmento de regras num jogo faz muito mais sentido para a criança, né? De compreender, ela vai estar ali lidando com os seus impulsos sei lá, é num jogo de memória, jogo clássico, jogo ali da memória.
Aí, vez da criança, vez de outra pessoa, a gente já tá trabalhando troca de turno. Aí, daqui a pouco, na vez do outro, aparece aquela cartinha que ela tava esperando para fazer o par dela. É aí que a gente vai ensinar, opa, eu não posso ultrapassar ali a vez do outro, porque eu preciso respeitar o tempo do outro. A gente tá ali ensinando essa criança por que a regra é importante, está ensinando sobre segmento de regras, mas a gente também está ensinando sobre se colocar no lugar do outro, sabe? Então, o brincar, ele é um momento riquíssimo para essas crianças e para a gente também enquanto adulto, né? Porque a gente acha que nesses momentos a gente está contribuindo única e exclusivamente para o desenvolvimento dos nossos pequenos, mas a gente também está se conectando com a gente. A gente está revivendo questões da infância, olhando e ressignificando questões não muito organizadas para nós que a gente já passou. Então é ter essa oportunidade de olhar para nossa criança interior, que existe em todo mundo, só que algumas mais adormecidas do que outras, né? Então essa visão de energia, sabe, de felicidade, ela vem da nossa criança interior, ela ali falando com a gente, se comunicando com a gente. Então, quando a gente brinca com o nosso filho, a gente não traz benefícios e desenvolvimento exclusivamente para eles, mas também para a gente nessa relação. E aí é importante a gente ter em mente, né, essas questões. E aí, quando a gente pensa sobre essa ação do brincar, é importante a gente entender também que nem sempre ela vai estar relacionada com um objeto específico, um brinquedo. O brincar, ele é muito mais amplo, né? Às vezes é muito mais uma atitude lúdica do que um objeto lúdico, porque um recurso por si só, ele não vai trabalhar sozinho. Então, eu dei o exemplo do jogo da memória. Mas o jogo da memória por si só não vai trabalhar objetivos específicos. Ele pode até trabalhar memória, de fato, né, que é o objetivo ali principal do jogo. Mas as outras habilidades que a gente vai construindo juntos é a partir dessa relação, né? Porque, por exemplo, você está ali jogando o jogo da memória. Se eu não vou lá e vou trabalhando junto com a criança, agora é minha vez. Como que ela vai aprender troca de turno? Se na hora que ela quer, ela vai lá e joga e passa por cima da vez do outro. Então não é o jogo por si só o instrumento que vai trabalhar e que vai desenvolver essas habilidades, é a forma como a gente utiliza. Inclusive, isso vai falar muito sobre conhecer essas crianças e conhecer a gente também, né? E olhar para os nossos comportamentos também na nossa casa. Na pandemia, por exemplo, eu recebi muita dificuldade dos pais de transformar esse local, né, essa casa, esse ambiente, como um ambiente propício para a criança. Porque antes da pandemia, as crianças elas tinham outras atividades, estavam por ali, sei lá, na escola, às vezes tem uma outra atividade extra, então passavam pouco tempo dentro de casa. E aí, com a pandemia, todo mundo recluso, aquele ambiente, ele era praticamente tudo para aquela criança, porque era o que eles tinham ali. Então imagine, né, crianças cheias de energia, doida para colocar para fora, pais muitas vezes trabalhando, tendo que equilibrar aí, né, essas funções, função materna, paterna, profissional, lidar com o ambiente e aí trazer essa ludicidade nesse ambiente. Esse foi um grande desafio, porque as pessoas diziam, olha, ele já brincou com todos os brinquedos e já enjoou, não sei mais o que fazer. Sério que esse próprio brinquedo não dá para variar. E aí a gente olha e pensa, será que é uma dificuldade da criança ou é uma rigidez minha também de perceber as diversas possibilidades ali do que a gente pode fazer com esse brinquedo? Porque um jogo da memória pode se transformar em uma outra coisa, pode se transformar numa torre, pode se transformar num jogo como aquele de ir tirando as cartinhas ou montando uma torre sem que as peças sem deixar que as peças caiam. Então, a gente pode variar
as funções desse brinquedo, a função desse brincar. E no nosso próprio ambiente a gente pode ter atitudes lúdicas, como por exemplo, sei lá, no momento de fazer um almoço, eu posso chamar o meu filho, sei lá, e transformar aquilo ali num momento Masterchef. Vamos criar aqui, você vai me ajudar e a gente vai fazer uma receita. Claro, atribuindo, né, possibilidades a partir da faixa etária da criança, mas toda criança, ela pode fazer coisas, né? Não necessariamente usar uma faca, mas amassar uma massa, enfim, colocar num prato, organizar a mesa. E ali naquele momento, a gente pode ter uma atitude lúdica, sabe? É muito mais a forma como a gente apresenta. Eu posso até dar um exemplo bem interessante, que não sei se todo mundo aqui é da minha época, mas existe um seriado chamado Todo Mundo Odeia o Chris. E aí um dos episódios eu achei interessantíssimo, muito interessante, me diverti muito com aquele episódio, que era a mãe do Chris, que se chama Rochelle lá no seriado. Ela tava ali super empolgada, né, dando atenção aos filhos, e aí ela trazia: hoje a gente vai fazer uma brincadeira, e as crianças super empolgadas: vamos todo mundo ajudar a mamãe a arrumar a casa. E aí lá foi as crianças, cada um no cômodo, organizando. É um exemplo, né, bem fora do contexto atual, mas que fala muito de uma atitude lúdica. Como a gente conversa com o nosso filho, como a gente apresenta aquilo, é que vai envolver e motivar também essa criança para aquela ação, sabe? Então, se eu chego, hoje você vai me ajudar a fazer o almoço, a criança vai dizer: poxa, eu tô aqui, sei lá, assistindo a um desenho, tô brincando aqui com o meu brinquedo, eu vou deixar ele brincar para fazer o almoço. Agora, se eu digo: ei filho, vamos fazer então, vamos brincar hoje de Masterchef, bota aqui esse avental, bota esse chapéu, vamos fazer junto comigo aqui alguma coisa. É muito mais fácil da criança: eita, eu acho que isso daí pode ser legal, se envolver na atividade. Muitas vezes as pessoas acham que isso é enganar a criança, mas não é. É falar com a criança a partir da linguagem dela, que é o lúdico, é envolvê-la nesse lúdico, sabe? Então, eu acredito que uma das principais reflexões sobre o brincar como fortalecimento de vínculos é pensar na nossa forma de se comunicar com essa criança e se preocupar menos com recursos e mais com atitudes lúdicas, porque o tomar banho pode ser um momento lúdico. Então, vamos, pega aí os bonecos preferidos que dê pra molhar, claro, vamos dar banho neles também, vamos ensinar eles a lavar o cabelo. E ali a gente, além de estar num momento ali de relação, a gente tá ensinando autonomia, independência, tá treinando outras habilidades, mesmo estando focada nessa relação, que é o mais importante, que é o ponto de partida, porque é assim que a gente vivencia sentimentos com a criança e é assim que a gente fortalece essa autoconfiança desses filhos. Eles se percebendo que são capazes, que podem fazer muita coisa, que podem escolher, sei lá, uma roupa, podem escolher o brinquedo que eles querem levar para o banho, que eles podem cozinhar junto com esses pais, se sentir empoderados também. São nesses pequenos detalhes que a gente vai fortalecendo, inclusive a autoestima dessas crianças, sabe? Então, é nesses momentos que os pais têm a possibilidade de identificar dificuldades da criança, sabe? Quando é jogo, tudo isso a gente consegue ter acesso a partir desse momento do brincar. As repetições, que tipo de repetição ele tem, como é a postura das nossas crianças e até as nossas também, né? No perder, no ganhar. E aí ir ensinando essa questão de empatia e ficar atento ao dito e ao não dito. Muitas vezes a criança, ela se expressa muito mais a partir do brincar. Se a gente for sentar e conversar: como é que foi lá na escola? A criança vai olhar: foi bom, foi bom, foi bom. Teve muita coisa, normal.
né? E a gente olha e diz, eu não sei porque ele não quer falar, deve ser porque a gente tá tratando ele como um adulto, né? Ou então fazendo um interrogatório, o menino tá quase na polícia. E, na verdade, a gente precisa acessar a partir dos recursos, muitas vezes. Então, se eu tô brincando ali de escolinha e tudo mais, aí a gente pode dizer, ai, me ensina o que tu aprendesse hoje, não sei o que, e eu vou sentar perto de quem? Aí eu quero amigos aqui nessa escola. Me diz aí o nome de um amigo teu para eu fazer um boneco aqui e colocar. Ali eu vou estar acessando e a criança vai estar envolvida. Então, em algum momento ela vai experimentar papéis, ela vai ser professora, ela vai ser aluna também. E ela muitas vezes vai reproduzir coisas que acontecem no ambiente dela, sabe? Então, brincar é esse espaço também da criança se expressar, da criança elaborar traumas. Mas é também um espaço da gente se conectar com esses filhos, da gente perceber as demandas deles e a gente estar atento também ao não dito, a postura quando algo não é interessante para ele, a postura dele até quando ganha algo, tudo isso a gente consegue perceber a partir do brincar. Além dessa possibilidade para nós mesmos de resgatarmos a nossa própria infância, né? E se reencontrar com a nossa criança interior. Porque até quando a gente fala de um contexto de pais e filhos, muitas vezes uma preocupação muito grande é de fortalecer a autoestima dessas crianças, mas é importante que a gente olhe também para a nossa, porque para a gente conseguir ter um olhar saudável para o outro, é importante que a gente tenha um olhar de carinho e de cuidado também para a gente mesmo. Então, eu acho que é isso. Sobre essa questão da neuropsicológica, a Sandra vai trazer um pouquinho mais amanhã, né, a partir da visão dela. Mas, de modo geral, esse momento, né, do brincar é muito importante para a criança, para o desenvolvimento cerebral dela, para o organismo como um todo, né? Porque é a partir desses momentos que são liberadas aí substâncias nesse organismo, como endorfina, serotonina, que tem uma função aí bem importante na redução do estresse, dessa ansiedade, como a gente percebe aí um contexto de crianças muito mais ansiosas a partir desse uso mais intenso, né, dos eletrônicos. Foi um pouco do que a gente conversou na live de ontem. Mas eu acho que sobre o brincar, era isso que eu queria conversar um pouco com vocês mesmo, né? A importância de inserir momentos de brincar nessa rotina. Um momento que seja prazeroso para vocês, enquanto adultos, e para os seus filhos, né? Entendendo que não é simplesmente a ação do brincar, é estar ali se relacionando com essa criança. De fato, estar presente, sendo uma presença interessante e interessada, como diria aí a minha supervisora de casos, quando ela traz esse olhar para nós enquanto profissionais, né? A gente precisa ser essa presença interessante para as nossas crianças e interessada nas nossas crianças, naquilo que ela está nos comunicando. E para isso, também os pais dessas crianças precisam ter em mente que esse é o principal objetivo, estar ali de fato presente e consciente nesses momentos de se relacionar. Então, se eu pudesse responder a essa pergunta de como brincar com o meu filho, eu poderia dizer que o primeiro passo é olhando para nós mesmos. Olhando para nós mesmos, nos permitindo nos reconectarmos com a nossa criança interior. Isso é a partir do se perceber. Então, por exemplo, vou até dar um exemplo, porque o ser humano aqui gosta de falar, né? Mas pegando um exemplo, um gancho de um exemplo bem comum, por exemplo, a gente quer que a criança organize tudo, todos os brinquedos, e às vezes a gente não dá nem tempo da criança escolher o que ela quer. Em alguns momentos ela vai precisar jogar tudo no chão. E esse não é um grande problema. Só que muitas vezes os pais já estão ali, ó, nas suas próprias questões, priorizando as suas inquietações, próprias inquietações do que compreender o que aquele comportamento da criança está dizendo. Talvez a criança só esteja precisando olhar para tudo e escolher.
E aí eu jogo ali no chão para ver o que é que eu tenho acesso e poder escolher. Não quer dizer que a gente não possa guardar depois tudo. Isso é interessante, compreender que as coisas começam e terminam e tudo mais. Mas se a gente está focado na gente, nas nossas questões, a gente não consegue nem dar a oportunidade da criança escolher. Porque a gente olha e diz, não, pegou esse, vamos guardar aqui logo o outro e não sei o quê. E aí a gente perde de se relacionar e de conhecer um pouquinho mais, né, os nossos filhos. Então a gente precisa estar conectado com a gente mesmo para até conseguir separar o que é meu, né? Essa é uma dificuldade minha de ver ali as coisas, sei lá, amontoadas no chão. Não é uma dificuldade do meu filho. Não, esse comportamento dele não necessariamente quer dizer que é uma dificuldade ou algo que não é interessante. Então, acredito que a gente olhando para a gente mesmo vai facilitar bastante para que a gente consiga ter atitudes lúdicas no nosso dia a dia, no nosso brincar de fato, né? Na nossa relação com os nossos filhos. E ter atitudes lúdicas é importante porque é aí que a gente vai conseguir acessar o mundo dos nossos filhos e passar essa segurança para eles de que, de fato, alguém está interessado em me ouvir. Alguém aqui se importa comigo. E esse é o ponto principal aí para fortalecer a autoestima dos pequenos. Inclusive, como eu estava trazendo, é muito mais interessante a gente estar atento às atitudes lúdicas do que aos recursos lúdicos de fato. Mas eles são uma porta aí de entrada muito legal para que a gente consiga acessar esse mundo. Então, quem quiser receber sugestões de bibliografias, eu ia até trazer os livros aqui para mostrar nas lives para vocês. Mas acabei esquecendo lá no consultório de Candeias. Eu tô no Cabo hoje. Então, eu posso enviá-los como foto e o nome do livro, que são livros que têm um montão de sugestões de brincadeiras, que são brincadeiras que usam recursos simples, como bola, etc. Então, várias e várias formas de brincar com o mesmo recurso, variar, né, esses recursos. E com objetos do que você tem na sua casa e tudo mais, como adaptar aquele ambiente para ser um ambiente lúdico. Aí quem tiver interesse é só tirar o print da tela e me marcar que eu envio para vocês aí essa bibliografia. São livros bem interessantes que eu costumo usar bastante, inclusive, para poder fortalecer aí esses momentos de interação e do brincar com as crianças. Eu ia fazer uma parte prática hoje, que seria para mostrar para vocês o quanto, sem nenhum recurso, por exemplo, a gente consegue ter uma atitude lúdica. Eu acho que eu vou fazer uma agora e amanhã na nossa live com Sandra, aí eu faço outra. E aí a gente completa aqui esse tema, né, sobre o brincar e essa relação de pais e filhos. Olha aí, tá vendo? A gente teve uma dificuldade para iniciar hoje, mas acabou que a gente ganhou 12 momentos diferentes para falar sobre isso. Espero que seja uma experiência legal para vocês. Mas o que é que eu vou fazer com vocês nesse exato momento? Vocês estão aqui me vendo e aí eu vou modificar alguma coisa em mim. O nome dessa brincadeira é o que tem de diferente em mim. Eu vou modificar alguma coisa aqui em mim e vocês aí no chat vão precisar adivinhar o que é que eu modifiquei e vão colocar aí a resposta. Isso já é um momento lúdico que a gente pode fazer com os nossos filhos, com a nossa criança, sem utilizar basicamente nada além do que a gente tem. E a forma como a gente apresenta para elas vai fazer diferente nessa resposta. Então vamos ver se vocês estão interessados nesses momentos lúdicos. Vou dar uma saidinha da câmera só para trocar alguma coisa e aí vocês vão ter que me dizer o que é que tá de diferente em mim. E é isso. Pronto, fiz aqui uma modificação. Quem quiser participar é só botar aí no chat o que é que tem de diferente na minha pessoa nesse exato momento. E aí eu vou dar só um tempinho para vocês compartilharem, quem tiver aí interessado em participar desse pequeno momento lúdico. E é isso.
Será que alguém conseguiu identificar? Será que tá difícil? Vamos ver, né? O que é que acontece? Tô achando que ninguém observou ou ninguém tá muito interessado. Ah, já apareceu ali, Helder já trouxe essa resposta. Exatamente. Nesse momento foi o brinco mesmo. que foi retirado, apenas um. E é isso, sabe? É um recurso simples. Eu poderia ter prendido o cabelo, poderia ter acrescentado algo de diferente, colocado uma pulseira ou um colar, enfim, poderia ter colocado um casaco aqui. Nisso a gente vai estar ali tendo um momento de interação com a criança pode fazer isso com a gente também, sabe? E estimulando outras habilidades. Ali a gente pode estar trabalhando atenção, memória, indiretamente, mas principalmente se relacionando com as nossas crianças a partir da linguagem dela, que é o mais importante. Eu acho que para hoje era isso que eu queria trazer. Uma pena que eu não consegui fazer esse momento aqui junto com Sandra, essa psicóloga maravilhosa, mas amanhã vamos ter um encontro junto com ela. Espero que essa mini live de hoje tenha sido de alguma forma rica para vocês também, e espero encontrar vocês amanhã novamente às 9 horas para poder dar continuidade a esse tema, agora com o olhar também de uma outra psicóloga, que é neuropsicóloga também, que é Sandra Araújo. E é isso, lembrando que a live de hoje faz parte dessa semana de maratona aí de lives, que é realizada a partir do lançamento do nosso livro Malu em Deixa Pra Outra Hora, que é o livro que eu tô lançando essa semana, que fala sobre autoestima infantil, que trabalha com as crianças essa temática, mas para além disso ele vem como uma ferramenta para facilitar justamente esse acesso dos pais ao conteúdo infantil. Então é isso, se vocês tiverem alguma pergunta é só colocar aí no chat. Estamos chegando ao final desta live. Acho que consegui passar um pouco do nosso objetivo de hoje e eu vou recolocar aí nos stories a nossa programação de lives da semana, que a gente ainda tem muita coisa aí para poder refletir juntos sobre esse universo da infância. Obrigada pela companhia de vocês. Obrigada, Sandra, para você também aí por tua disponibilidade. Amanhã a gente vai estar juntas aqui conversando um pouco mais sobre esse vínculo de pais e filhos. Bom dia, bom restinho de semana e acompanha aí a nossa próxima live aí dessa programação de maratona de lives.